Sejam bem-vindos ao podcast Vida Rica. Eu sou a Aline Sopper e nesse podcast eu entrevisto pessoas que estão na jornada de construção de riqueza para que você que está aí do outro lado possa entender como funciona a mentalidade de alguém que já venceu um primeiro gatilho de entender que é capaz de gerar essa riqueza para ter uma vida rica. Nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo, negócios, dinheiro, mas não só de dinheiro. Também falamos sobre a vida, porque vida rica não é só sobre dinheiro, mas também é sobre dinheiro. E hoje, como minha convidada, eu tenho o prazer de receber aqui a Lirane, que vai contar a história dela e eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Seja bem-vinda, Lirane. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui podendo participar desse podcast com Muito você. bom. Lirane, para quem está chegando aqui e quer te conhecer, conta para eles, fala um pouquinho de você, o que você faz hoje? Bom, hoje eu treino auriculoterapeutas. O que que é isso? É uma nova profissão, uma profissão que a gente comenta até que é do futuro, porém é milenar. Como assim, né? Ela começou na China, é como se fosse aí a acupuntura auricular, aquelas sementinhas que às vezes aparecem na orelha das pessoas. Só que a gente começou a trazer a auriculoterapia num nível profissional. E aí a gente montou um treinamento para capacitar pessoas para se tornarem auriculoterapeutas. Então, a minha jornada neste momento está neste patamar. E você é professora, ensina essa Isso. profissão e é empresária, né? Tem uma empresa. Isso, montei uma empresa de treinamentos. Mas a princípio eu sou cirurgiã dentista também, eu tenho a área acadêmica aqui muito forte, percebi uma necessidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, vi que a auriculoterapia poderia criar, né, esse momento tanto para os alunos, né, de se profissionalizar, assim como de ter uma vida mais saudável, sem tantos medicamentos. E aí a gente vem com essa empresa crescendo, hoje a gente já está aí no marco de 6.600 alunos na auriculoterapia, treinando eles para auriculoterapia. Muito bom. Então a gente vai conhecer um pouco da sua história aqui. E você falou, você é cirurgiã dentista, professora. Essa coisa do dinheiro, né? Muita gente tem a crença, o pensamento de que só chega a ter uma empresa, ser bem-sucedida, ter 6.600 alunos, aquela pessoa que veio de uma família rica, que você ganhou alguma coisa ou ganhou tudo de mão beijada. Como que é a tua história? Você veio de uma família rica, bem-sucedida? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu sou filha de militar, meu pai é militar, quer dizer, agora é aposentado, mãe é do lar, né, de casa, cuidava da gente. E, na verdade, a gente vinha de uma família assim que. Eu lembro que quando o pai recebia o salário, a mãe ia para o mercado e a gente fazia festa. Então, começo de mês era maravilhoso lá em casa. No final de mês, a geladeira estava lá vazia. E eles vieram de uma orientação, né, profissional que era o trabalho público, né, o Uhum. funcionário público que tinha sua carreira garantida. E sempre me falaram, olha, educação é tudo. E o mais importante, faz a sua formação, tem uma faculdade. Então, isso, para você ter liberdade, para você não depender de um patrão, de um chefe. Então, sempre isso foi incutido na minha cabeça. Que eu fosse dona do meu nariz, né? Ah, então é diferente da maioria dos pais que são funcionários públicos ou militares que querem que o filho siga a mesma carreira, ele não queria isso para você, ele te incentivava você a voar. Tanto um quanto o outro. O pai e a mãe, os dois chegavam e falavam: olha, não dependa de um chefe, não dependa de um patrão, né? Seja dona do seu espaço, do seu nariz, ou pelo menos você tenha a liberdade de optar. E isso foi algo que eu sempre fui buscar. No vestibular, eu já delineei quais eram as áreas que me dariam isso. E busquei ser cirurgia dentista, pensei em medicina, pensei em algumas áreas ali, advogado também, que Aham, por mais, né, que tivesse o concurso público, você também poderia montar um sim. escritório, então eu teria uma opção. E fui para a odontologia. E aí comecei a trilhar esse caminho da odontologia. E todo mundo tem essa crença, que nem você falou no começo, né? Ah, crenças, né? Olhem como é que é a crença. Ah, porque cirurgião dentista ganha bem, Uhum. né? Essa. Na época, eu acredito, quando você fez faculdade, era uma. Hoje, claro que ainda é, mas hoje a gente tem essa coisa do plano de saúde, né? Plano dentário, que os dentistas
perderam um pouco esse ganho. É. Mas há 40, 30 anos atrás, eu lembro que meu pai queria que eu fosse dentista também. Olha. 20 anos atrás, realmente, você ser um dentista era uma coisa com que você tinha um poder de remuneração alto, né? Essa é uma crença. Porque você vê, ó, eu me formei, agora eu fiz 25 anos de formado. Me formei e eu fui trabalhar numa clínica onde eu ganhava R$ 3 para fazer qualquer procedimento odontológico. R$ 3. E eu sei que aqui tem muita gente assistindo a gente que é recém-formado, que está Sim. buscando. E às vezes a gente tem que se submeter a salários ou a remunerações aviltantes como essa para conseguir trabalhar no seu sonho. Sim. Então imagine, você pensa assim, mas R$ 3, se você for ver no final do mês, até pode dar um valor considerável se você for fazer as contas, mas se você pensar que a R$ 3 eu ganhava para fazer uma restauração, para fazer uma extração dentária, que você envolve sangue, anestesia, todo um conhecimento e responsabilidade, você começa a perceber que isso é triste para a profissão. Só que às vezes a gente tem que se submeter para você conseguir se recolocar. Se colocar no mercado, na verdade, né? Porque eu era recém-formada. Então, trabalhava das 8 às 8 para conseguir chegar num valor que mantivesse as minhas contas no final do mês. E que não era muito. Que não era muito. R$ 3 a hora. Pense. A hora, gente. É o procedimento, né? Então, realmente, era árduo você pensar que, poxa, começava às 8, ia até às 8 e trabalhando, às vezes ter que trabalhar em mais de um lugar, porque um lugar só não te mantinha, montar o seu consultório, ter esse custo para montar o consultório. Então, tudo isso acaba trazendo, claro, dificuldades, altos e baixos, né? Você ter a responsabilidade do paciente ali na tua mão e, ao mesmo tempo, ser tão mal remunerado por isso. E eu vejo hoje tantas profissões na área da saúde, né? Que Sim. eu conheço muitos profissionais dessa área, que estão passando pela mesma situação, de serem mal remunerados até hoje. Não conseguem sair desse ciclo, talvez porque não se achem merecedor, ou porque eu não tenho outra opção. O salário mínimo é esse, então se eu ganho X, eu já estou ganhando bem. E eu acho que a gente não pode ter essa limitação no pensamento, sabe? Sim. Só que você tem medo de dar esse salto. Então, eu costumo dizer para os alunos assim, para você aprender a nadar, você tem que largar da borda da piscina. Então, vai dar medo? Vai, mas tem que ir com medo mesmo. Tem que ir. E aí você começou a trabalhar para os outros, né? Recebendo lá R$ 3 por procedimento. E teve uma hora que você quis montar o teu consultório? Você passou nessa fase? Não vou mais trabalhar para ninguém? Vou montar meu consultório? Sim. Aí eu pensei, não, eu vou. No começo eu trabalhava nessa clínica, daí tiveram 2 cirurgiões dentistas que, me apadrinharam, né? Olha, você trabalha aqui, eu pagava uma comissão para eles e eles começaram a me ajudar nesse começo de profissão. Eu falei, ótimo, vou trilhando esse caminho aqui, vou montar o meu consultório. Mas eu lembro que era meu consultório, mas eu locava o espaço deles, né? E aí era porcentagem e tal. No começo valia muito a pena. Eu tinha um espaço ali eu tinha uma gaveta, 2 gavetas, era o limitado. Só que daí você sai daquela situação que, eu tenho o meu consultório agora, porém, é uma outra luta, porque aí eu vou ter que ir atrás dos meus pacientes. Sim. Não é mais a clínica que vai me dar o paciente para eu trabalhar. Agora eu tenho que ir atrás. Então eu tive que me reposicionar em termos de mercado. Eu tive que começar a ter algumas habilidades, por exemplo, como marketing, como a questão do empreendedorismo, porque você ser um profissional liberal, isso envolve também, né? Você tem que ter. E não aprende na faculdade, né? Não a aprende. Faculdade de odontologia, de direito, de arquitetura, qualquer faculdade, ela vai te capacitar para a profissão, mas você sai da faculdade, agora se vira, e se você quiser montar teu escritório, teu consultório, não adianta saber só fazer o dente. Isso não é suficiente. Não tem. E a gente vê isso muito carente, sabe? Essa parte, que nem essas áreas de empreendedorismo, de como ganhar, como cobrar a sua consulta, por exemplo. Ninguém aprende isso na faculdade, principalmente a área de saúde. E às vezes, na área da saúde, o tabu é muito grande com essa questão. Você cobra o paciente pedindo desculpas, principalmente no começo, né? Olha, desculpa. Você vai falando até eu preciso te cobrar, né? É porque eu preciso. Eu já vi isso, alguns dentistas falando, olha, o valor é esse, porque
a amálgama aqui, É. ela é mais cara. Mas se você quiser, a gente pode botar aquela que é mais barata. E que é meio isso, você está se desculpando pelo Você teu... já vai mostrando pro olha, mas se você não quiser essa, que é a melhor, que é a mais cara, você tem essa. Você não deixa nem a pessoa dizer, não, esse ficou alto para mim o valor, eu quero Aham. uma outra opção. Mas a ansiedade do profissional de saúde no passar o valor dá a impressão que é como se ele não merecesse, como se eu não valorizo o que eu estou fazendo. Claro que isso vem mudando, né? A gente não pode generalizar, mas ainda tem muita gente passando por isso. De você não saber cobrar, de não saber se posicionar, de não saber vender o seu trabalho, né? E às vezes aquela crença de, poxa, eu fazer isso, eu sou profissional da saúde, como é que eu vou pensar nisso? Só que o boleto no final do mês chega para todo mundo. Sim, é a crença de que eu estudei para ser médico ou para ser dentista, eu não estudei para ser vendedor. E o vendedor é uma palavra, né? É feio, Feia, né? né? Só que se Então, você é um médico, um dentista ou um advogado e não sabe se vender, você pode ser o melhor que for e você vai ter que trabalhar para outras pessoas e ganhar menos, lógico, ou você vai ficar sem cliente. não, com certeza. E daí você não vai conseguir chegar nos seus sonhos. Sim. Não vai manter a sua estrutura, não vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida. E eu fico pensando, poxa, pensa na família, pensa nos filhos que quer ter no futuro, no plano de saúde, na escola, ou até mesmo nos seus sonhos, suas viagens, seu consultório, seu espaço. Então, as pessoas têm essa limitação muito grande, Uhum. até porque não tiveram treinamento para isso. Sim. E se você não busca esse treinamento, isso acontece. Então, aí você percebe. Eu comecei a trilhar esse caminho, seguir por muitos anos, só que eu sempre senti, Aline, assim, ó, poxa, eu sei que eu estudo, eu sei que eu me qualifico, mas eu falei, nossa, mas poxa, eu trabalho tanto e ganho tão pouco. Uhum. Sabe, eu achava que eu trabalhava muito pelaquilo que eu ganhava, pelo Sim. valor. Então, eu sempre fui uma inconformada. Uhum. E aí chegou num momento da minha jornada que eu falei assim, ó, eu tenho que arranjar um jeito de trabalhar, de ganhar sem trabalhar. Tá. E aí eu fui montei uma loja. Uma loja de roupa? Não, uma loja de joias folhadas. Joias. Então, a dentista lá, vou Virou passar a vida toda fazendo isso aqui. Não, vou virar empresária, vou virar abrir uma loja. daí eu pensei, puxa vida, o que eu posso fazer para que eu tenha algo que trabalhe para mim, que Uhum. não dependa de mim. Sim. E aí eu fui para a área do comércio. Aí fui lá conhecer todo esse lado, né, mercadológico, digamos, de venda, de empreendedorismo, de montar uma loja, espaço, montei uma loja no shopping, lá em Curitiba, e fiquei com a loja por 5 anos. Então, quer dizer, não falei a loja, olha aí, ó, já é Sim. considerei o meu MBA, né, no Aham. empreendedorismo. Fui atrás, fui fazer curso, fui aprender, fui me capacitar para isso, porque eu também não Uhum. tinha formação. E aí você vê que não é fácil. Sim. O comércio não é fácil. Shopping, ser dono de loja no shopping, horário, nossa, Você é funcionário do shopping, né? funcionários. Eu também tive eu tive um Ah, é? empreendimento no shopping, Olha aí. sim. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha uma gráfica rápida. A gente trabalhava com carimbo, com estampa de camisa, caneca, adesivo. E a minha loja estava muito bem. Lá na rua, né? Era uma loja de rua. E eu pensei, não, agora eu vou virar uma empresária mesmo, porque agora eu vou colocar um quiosque dentro do shopping. E aí eu fui, consegui, o shopping acreditou em mim. Fiz tudo, mandei fazer projeto e tal. Abrimos o quiosque no shopping. E aí eu tive uma decepção, porque o que eu vendia não tinha um volume tão grande de venda no shopping. Na rua era muito mais do que no shopping. Eu tinha uma despesa muito maior no shopping do que na rua. E eu tinha que cumprir os horários do shopping. Não, né? Não eram os Sábado, meus. domingo, Domingo. Natal. Carnaval. Eu falava, gente, quem vai comprar um adesivo no carnaval? No Rio de Janeiro. Um calor absurdo. No carnaval as pessoas estão na praia, estão no samba. Não vão para o shopping comprar adesivo. Mas eu tinha que abrir. E é interessante você falar isso, porque uma das características das pessoas que querem crescer, vencer, enriquecer, é achar que eu preciso encontrar aquela coisa que vai virar a chave. E a pessoa fica tentando encontrar essa coisa na cabeça dela. Não, mas será que se eu abrir uma loja no shopping? Será que se eu virar advogado? Será que se eu abrir uma escola? Ele fica naquela
né, naquela simulação na cabeça. Mas a verdade, e dessas minhas entrevistas aqui, eu estou descobrindo isso, que todos os empreendedores tiveram mais de um negócio. Tentaram, né, pelo menos. Tentaram, foram atrás, buscaram. Não é aquela única coisa, né, no fim do arco-íris. E é legal você falar, porque dentista, com um consultório, com uma carreira, você foi empreender com semijóias, deu certo, ficou 5 anos, mas aí você chegou à conclusão de que não era isso. Na verdade, até eu estava fazendo as contas aqui, foi 2005 eu inaugurei a loja. Aí em 2009 a gente fechou. Por quê? Porque a gente já não aguentava mais fazer estoque, Uhum. contar pecinha. E, gente, por mais que funcionário faça isso, você tem que estar ali. E eu achava que eu ia montar algo, que eu ia colocar pessoas lá para trabalhar, enquanto eu estaria lá na minha cadeira, por exemplo, Sim. trabalhando. E eu comecei a ver que não é essa a Uhum. realidade. E eu não me conformava com isso, Aline, porque as pessoas diziam assim: ah, não, é o dono do olho. Como é que é? O O olho olho do do dono. dono que engorda a boiada. Eu falava: ah, não, porque o dono da Volkswagen ou da Ford, eles não estão em todas as lojas. Como é que eles conseguiram? Eu também tenho que Sim. conseguir. E aí eu comecei e trilhei esse caminho para buscar. Comecei a ver que o shopping, na verdade, só me deu mais trabalho, porque daí Aham. eu tinha os fins de semana empenhada para isso. Falei, eu tenho que trilhar um outro caminho. E aí eu comecei a buscar, eu não fali, eu vendi, mas eu não Uhum. tive lucro nenhum, sabe? Eu simplesmente não tive prejuízo. Sim. E um grande aprendizado. E não, vamos dizer assim, não considero que não deu certo, porque eu não fali. Deu Então, certo deu certo, por um só não me deu período. lucro. E aí eu me desencantei com o empreendedorismo. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou voltar para a área acadêmica. E aí eu parei de pensar no empreendedorismo, fui para mestrado, fiz o meu mestrado, fiz doutorado, acabei engravidando meu segundo filho e daí eu vendi a loja e segui no consultório e entrando nessas áreas de mestrado e doutorado. Até antes, eu lembrei de uma coisa agora, é essa veia empreendedora, né? Como às vezes a gente tem até no brincar. Eu lembro que quando eu brincava, quando era criança, eu não brincava de casinha. Eu brincava, era eu e uma amiga, a gente montou uma loja, a gente montava uma lojinha. Então é sempre aquela questão de você buscar, né, o oceano azul, de você Sim. trilhar um caminho que você seja bem reconhecido, valorizado, bem remunerado. E o que que você buscava? Porque você falou que você queria algo que você pudesse ter uma renda sem depender só do seu trabalho. Eu imagino que para dentista isso é muito forte, porque você trabalha literalmente com a sua mão. Sim. É o seu tempo mesmo, não é, não tem como fazer uma obturação à distância, não tem Não, como, não tem. é Você não sua mão. escala. Você só escala. Você escala se você monta uma clínica, coloca outros Aham, colegas para trabalhar. aham, Só que aí você começa, poxa, mas é meu nome, é a minha aham. responsabilidade clínica, técnica. E aí eu comecei a ver que isso, até abrir espaços dentro do meu consultório para ajudar outros colegas. Fui trabalhar numa ONG. Nessa ONG, por exemplo, eu montei toda a estrutura. Entre outros colegas, eu falei: olha, vamos montar, vamos. Fui chamada para trabalhar lá e tinha um consultório lá e não tinha ninguém para tocar. Eu falei: eu trago os colegas. Daí Aham. dois me ajudaram, mais 5 cirurgiões dentistas. Saí de lá com 8 cirurgiões dentistas, 4 secretárias formadas por nós lá dentro. Aham. Era uma ONG, o dinheiro mantinha essa instituição. O cirurgião dentista era remunerado também, então a gente fazia um sistema de parceria bem Sim. interessante. Mas também era uma visão que não era daí empreendedora ou para você ter uma rentabilidade, apesar de ter. Mas aí era aquele começo, sabe? Aquela Uhum. coisa de não se submeter. Eu fiquei tão incomodada de eu ter que ganhar R$ 3 para conseguir me restabelecer na minha profissão, crescer na minha profissão, né, ou dar os meus primeiros passos, que eu falei assim, não, eu vou criar algo alternativo. E Uhum. aí essa ONG me deu essa possibilidade, porque lá eles não ganhavam R$ 3, eles ganhavam a metade do valor cobrado. Claro, era uma cidade carente, o valor era Aham. baixo, mas a gente Ainda era mais dos que os três era ainda reais. mais do que os R$ 3, entendeu? Então, você via que tinha possibilidade, ali cresceu, porque a gente queria levar algo de qualidade Uhum. para o cliente final e não materiais que Uhum. não fossem adequados e, ao mesmo tempo, resgatar o cirurgião dentista de ser, assim, explorado Uhum. por essas clínicas mais populares. Entendi. E ali deu super certo.
por um tempo. Só que não é algo que se mantém por Muito muitos tempo. anos. Até que a gente ficou lá 9 anos. Então, até que Foi, deu muito bastante tempo. tempo. E Lirane, o que que te movia a querer crescer? O que que você olhava para a tua vida e falava assim: "Poxa, eu tô formada, eu tenho faculdade, tenho mestrado, tenho doutorado, mas eu ainda não posso ter isso". O que que era o isso? Pode ser um símbolo, alguma coisa material ou imaterial, mas o que que era? Eu queria independência, Aline. Eu não queria que as coisas, que tudo que acontecesse não dependesse de mim, Entendi. sabe? Que eu pudesse ter uma remuneração, que eu me sentisse valorizada como profissional. Já que eu sabia que eu era, sempre fui uma pessoa batalhadora, de correr atrás, de não me cansar. Eu queria ser bem remunerada por isso. Eu achava que eu merecia isso. E aí eu me sentia batendo a cabeça. E aí Aham. entrei no mestrado, entrei no doutorado, e daí pensei, poxa, daí vou ser professora, sabe? De universidade, até fui. Aí, universidade não, de faculdade, né? Daí fui contratada para uma faculdade, ganhava hora-aula. Aí eu me encontrei, sabe? Eu falei assim, caramba, é isso. Amava dar aula, amo dar aula, tá? Amo dar aula. E aí eu tava em sala de aula e eu ficava muito feliz. E aí os colegas começaram, poxa, mas olha só, a gente passa aqui o final de semana inteiro e eu ganhava R$ 1.000 para dar aula final de semana inteiro. Sábado e Aham. domingo, o final de semana todo, às vezes tinha que me deslocar, viajar. E aí começou de novo. Poxa, fiz mestrado, fiz doutorado, ganho R$ 80 a hora-aula ou R$ 100 a hora-aula, mas eu faço o que eu amo. Eu estava muito empolgada, sabe? E aí comecei a trabalhar num monte de cursos e faculdades, Aham. não só aqui na minha cidade, mas eu ia para regiões. Aí eu comecei a me ausentar muito de casa, finais de semana, com criança pequena em casa. Falei, poxa, não é por aí. E aí eu comecei, abriram-se duas situações para mim naquele momento. Eu era professora e ao mesmo tempo eu era cirurgiã dentista. Então eu estava o tempo todo dependendo ainda de mim e não conseguia nada que me valorizasse, que eu ganhasse melhor, por mais que eu tivesse mestrado e doutorado. Você continuava vendendo a sua hora-aula? Vendendo a minha hora-aula sem poder escalar, porque continuava dependendo da minha Sim, presença. E 100%. aí eu comecei a ver que às vezes eu demorava um dia inteiro para chegar no local para dar aula. Eu falei, não, eu tenho que mudar isso. E aí, como eu estava estudando muito essa parte de marketing, mesmo tendo afastado um pouco do empreendedorismo, eu comecei a falar, não, eu preciso voltar. E aí eu comecei a estudar essa área. E aí eu vi que eu podia montar a aula que eu estava dando online. O que, que me motivou nesse momento? Agora que eu estava lembrando aqui, conversando com você. Eu estava na escola onde eu estava dando aula, faculdade onde eu estava dando aula, e um aluno chegou para mim assim, prof, agora você estuda, se capacita, se atualiza e monta o avançado desse curso. Aí eu fiquei pensando, tá aí, sabe que é uma boa ideia? Eu vou fazer isso. Montei o avançado do curso de auriculoterapia. Eu já era Você já professora. estava dando aula de auriculoterapia. Já. Nessa tua busca toda, você conheceu a auriculoterapia, gostou, começou a aplicar e já virou professora. Isso, eu fui convidada para ser professora de acupuntura. Ah, E eu sim. fui buscar a acupuntura como especialidade por Uhum. conta dos meus pacientes do consultório. Chegavam para mim com no bruxismo, Aham. cefaleia. Falei, eu preciso buscar uma solução para o meu paciente que Uhum. não seja medicamentosa. Tá. Aí fui para acupuntura. Cheguei na acupuntura e encontrei a auriculoterapia. Ah, pode ser professora de auriculoterapia? Comecei a estudar muito, já tinha o meu mestrado, comecei a me doar para a Aham. auriculoterapia e aprender mais. E eu via que era uma área que poucos conheciam. Uhum. Não se falava sobre o assunto, alguns tinham descrédito aí em Acha. relação. Ainda tem, né? Eu Ainda acho que tem tem. gente que acha que é simpatia. Que é magia, que é É, místico, é que tem que místico. acreditar, que tem um negócio de energia, mas não tem nada disso. Aí eu comecei a trabalhar a auriculoterapia cientificamente. Essa era a minha abordagem. Não, eu vou falar, vou fazer científico. E aí eu comecei a buscar tudo que me desse artigos científicos nessa área, pesquisa, e daí como eu era já da área da pesquisa, isso me favoreceu. E aí eu vi que era uma alternativa que não tinha muito medicamento, não usava medicamento, diminuía. Eu falei, opa, aí eu montei um curso de auriculoterapia avançada. E a faculdade onde eu dava aula não conseguia vender o curso. Nós vendemos uma turma.
E depois disso não vendia mais. E os alunos vinham, chamavam, prof, queria fazer o curso, só que não montava uma turma. Por ser um local presencial, tinha que ter um número mínimo. E nunca fechava. E aí eu falei, sabe uma coisa, eu tenho que arranjar uma alternativa. Então, uma coisa que eu percebo, Aline, que às vezes os problemas que chegam pra gente, em vez da gente olhar e desistir porque chegou, fechar uma porta ou deu um problema, a gente tem que abrir uma janela ou abrir outra porta, Os sabe? problemas, eles são oportunidades. Para você descobrir a solução. E aí, quando você tem uma solução, você consegue ter dinheiro. Porque as pessoas estão dispostas a pagar para resolver os seus problemas. Sim. Então, essa que é, né? Eu falo que vamos pegar aqui um padrão de pensamento do empreendedor. Esse é um padrão de pensamento de empreendedor que tem sucesso. Na hora que aparece o problema, e o problema sempre aparece. Vai aparecer para todo mundo. Para todo mundo. Ao invés de paralisar naquele problema, eu penso, como eu posso encontrar uma solução para esse problema? E aí você tinha um problema. Eu tenho um curso, eu tenho uma coisa muito boa, mas não tem alunos suficientes aqui nessa faculdade para montar uma turma. E aí você foi buscar uma solução. Eu não acho até que seja o problema dos alunos. Os alunos até vinham, mas não fechava o dia, a hora. E eu acho que o marketing ali deixou a desejar. E não fechava a turma de jeito nenhum. E aí eles diziam assim, o pessoal não tem interesse. Não estão querendo aprender. O pessoal não está querendo aprender. Não, ninguém quer. Isso não é um assunto que seja bom. Ninguém quer aprender. E aí descartaram. Daí não fecha, não fecha, não fecha. Eu falei, então tá bom, então não fecha. Aí veio o problema. E eu costumo dizer sempre também, não fica fazendo parte do problema. Busque a solução, sabe? Eu não sou uma pessoa que sou a mulher do problema, eu sou a mulher da solução. Então, eu vou buscar como eu vou driblar isso. Sim. E aí eu falei, não, vou estudar e vou fazer online. E aí eu montei a minha primeira turma de um curso online em 2016. E eu fiz assim, morrendo de medo. Na época, né, não se fazia tantas lives, morria de medo de live, fazia ao vivo, 2016. Aí eu montei a primeira turma, véspera de Natal, eu sei que eu fechei 6 alunos. Falei, poxa, olha, eu já fechei 6 alunos. Aí me deu gás e ânimo para no ano seguinte. E aí eu fui fazendo mais turmas. E aí eu comecei a ver, olha só, não é que o negócio deu certo. Em 2017, eu fechei outras turmas, já daí com 15 alunos, depois com 45 alunos. Falei, olha, onde que eu vou colocar numa sala de aula 45 alunos? De auriculoterapia, normalmente 45, fechavam turmas de pós-graduação, mas auriculoterapia, e as pessoas nem conhecem, eu falei, olha, tá aí. Agora, comecei a crescer nessa área. Hoje, eu posso dizer para você que a gente chegou ao marco, né, de 6.600 alunos, porque a gente fechou uma turma agora, recente. A gente fez 1 ano, vai fazer 1 ano em setembro, que eu abri a primeira pós-graduação em auriculoterapia neurofisiológica. Quer dizer, olha só, a auriculoterapia, que alguns ainda acham que é mística, que tem que acreditar que é magia, chegando a nível de pós-graduação em aurículo. Olha que legal. E você fez a jornada, né? Se fosse imaginar lá naquela época, você falar, não, então eu vou fazer aqui abrir uma pós de auriculoterapia. A faculdade não ia aceitar, né? Não ia dar credibilidade, Sim. não ia... Não, peraí, mas por quê? Não justifica, não estou conseguindo fechar uma turma de um curso simples, básico. Imagine uma pós. Uma pós. Que tem 360 horas. E olha o nível de interesse das pessoas. Então, eu acho assim, claro que faltou também da minha habilidade, talvez, Aline, de divulgar melhor a transformação que a auriculoterapia pode fazer na vida das pessoas. Porque eu tinha 2 problemas. Não era só o meu problema de querer ganhar, mas eu comecei a ver que dentro do consultório eu tinha pacientes com dor e que nada estava resolvendo. E às vezes eles já vinham do médico cheios de receita médica. Então, por mais que eu seja prescritora, que eu poderia receitar, o que eu vou receitar se ela já estava tomando? E não resolvia. Não resolvia. Então, eu tinha que buscar algo mais. E aí eu falei, não, eu tenho que buscar, mas eu tenho que buscar uma técnica que seja científica. Sim. Até porque eu também acredito muito na área da ciência. Falei, eu vou buscar auriculoterapia. E aí eu comecei a testar em mim, vi que tinha resultado e comecei a trilhar essa jornada. Então, o meu propósito hoje é levar saúde para a nação sem medicação.
Essa é uma jornada que a gente está trilhando. Quando eu vi isso no paciente acontecendo, falei, olha, aqui está uma transformação que as pessoas não estão vendo. E outra, ser bem remunerado para isso. Porque daí são os dois problemas que eu me dei vamos dizer assim, eu me encontrei. Porque eu me sentia desvalorizada e o meu paciente sentia dor. Então, eu peguei a auriculoterapia e hoje eu ensino os meus alunos a ganharem de 5 a 10 mil reais a mais por mês com a auriculoterapia. E que, como dentista, às vezes, eles não vão alcançar Não, isso. tem dentista hoje que não está ganhando esse valor. Não, dentistas, nutricionistas, enfermeiros, até mesmo, às vezes, os médicos, porque às vezes você fala assim, mas os médicos ganham bem. Mas olha o quanto eles trabalham. Sim. Olha, Para né? conseguir chegar naquele valor, são muitos plantões, muitas clínicas diferentes, muito corre, né? De um hospital para o outro, de um plantão para o outro. Também são desvalorizados muitas vezes pelos planos de saúde. Sim, né? o médico consultório, né? O plano de saúde Sim. paga. Há pouco tempo eu vi médico falando que recebia 50 reais num atendimento. Então, você vê quantos anos de estudo para chegar nesse patamar. Enfermeiros, a mesma coisa, estudam anos para não ganharem isso. E aí você começa a fazer lives e mostrar que isso é real e você vê pessoas falando isso. Sim. Teve um fisioterapeuta que falou assim, eu trabalho de domingo a domingo, eu ganho 2 mil reais. Eu falei, meu Deus. Então você vê que essa realidade que eu vivi lá quando eu me formei, né? Continua. Então vamos trazer isso à reflexão. As pessoas aprenderam na infância que qual era o segredo? Estudar, tirar boas notas, fazer uma faculdade e aí você ia ser bem-sucedido. Ou arranjar um bom emprego. Ou arrumar um bom emprego e você vai ser bem-sucedido. Só que a realidade é que mesmo tendo estudado, tirando boas notas, passou de ano, fez vestibular, fez faculdade, se formou e continuam ganhando 2 mil reais. E a gente sabe que não tem problema em ganhar 2 mil reais se a pessoa consegue se manter com isso, mas não é a realidade. Você não consegue manter uma família, você não consegue ter uma qualidade de vida, pagar um bom plano de saúde, educação com um salário desse. E assim, a questão de você querer mais, sabe? De você querer ter uma vida esplêndida, sabe? De não se contentar com pouco. Eu acho que a gente merece mais, merece ser feliz, sabe? Merece ter uma boa escola, poder dar isso para os filhos, né? Eu falei, poxa, não pode, as coisas não podem ser desse jeito. Eu acho que tem um outro caminho. E a consciência que a gente tem é assim, não, eu tenho que trabalhar muito, que aí eu vou ser bem recompensado. Ou eu tenho que estudar muito. E eu comecei a ver que isso não é real, sabe? Não é real. Eu falei, não é por aí. Então, o poder, vamos dizer, que a gente vê, né, de você começar a resolver problemas e mostrar essa transformação para as pessoas, isso muda. Muda a maneira de você trazer. A mesma coisa os meus alunos hoje. Hoje eu tenho alunos, Aline, que eles viram aí uma possibilidade. Qual a possibilidade? De serem empreendedores também. Sim. Então, eles começaram... Eu tenho uma... porque eu não... o curso de auriculoterapia, ele não é uma exclusividade da área da saúde. Então, qualquer pessoa pode fazer auriculoterapia. Eu tenho uma aluna que está no interior da Bahia. Ela ganhava 500 reais por mês. Aí, ela entrou na formação, fez o AS, e aí ela começou a ganhar, depois de 5 meses, ela começou a ganhar 7 mil reais. Ela montou uma empresa. Olha isso! De 500 reais para 7 mil. 7 mil reais em 5 meses. Em 5 meses. Qual faculdade dá isso? Não dá. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando a gente pensa, eu quero construir uma vida rica, eu não posso ficar focado no convencional. Porque o convencional é você se formar para sair da faculdade e receber isso. Isso aconteceu comigo. Eu já empreendia desde os 17 anos, fiz faculdade de Direito, e quando eu terminei a faculdade de Direito, meu filho tinha 2 anos, né? Eu engravidei no período que eu estava na faculdade, e eu falei assim, poxa, eu tenho já negócios e tal, mas e se eu fosse trabalhar numa empresa? Como seria isso? E eu lembro de eu ter procurado. Era só curiosidade. E quando eu procurei, eu vi assim, salário de advogado, R$1.500. Eu falava, R$1.500? 5 anos na faculdade, prova da OAB, para me pagar R$1.500? Como assim que eles estão pagando isso? E hoje, olha que eu já me formei também há bastante tempo, né? Tem 16 anos que eu me formei em Direito.
Hoje, os advogados saem da faculdade e as empresas vão pagar R$ 2.000. E não é só mudou. para quem sai da faculdade. Tem advogado que está trabalhando há 6 anos, 7 anos, recebendo R$ 2.000. Então, se a gente não sair desse formato convencional de achar que é tudo bem e está tudo bem, a pessoa não vai ter uma vida rica nunca. Pode ser advogado, médico, dentista, Qualquer profissão. qualquer profissão. Não vai. Essa chave que a gente vira e não vai ser fácil também. Porque às vezes a pessoa fala, então, como me dá receita para eu ficar rico rápido? Não tem essa receita, porque é uma jornada. Então, desde você sair da faculdade, receber os 2.000, aprender, ralar, quebrar a cara, passar perrengue, é a jornada do aprendizado. Qual é a diferença? Você não pode se contentar em ficar nela a vida inteira. Você tem que olhar para isso que está acontecendo. Às vezes eu acho que você pode encurtar o Com caminho certeza. se você aprender com seus erros mais rápido, se você aprender com os erros dos outros. Contratar um mentor. Contratar um mentor, ir para uma área, aí é diferente. Aí você consegue encurtar. Porque, por exemplo, eu bati muito a cabeça e eu fiquei, vamos dizer, hoje 12 anos que eu estudo aurículo, mais de 12 anos eu estudo auriculoterapia e empreendedorismo. Então, olha essa aluna, em 5 meses, ela conseguiu chegar em R$ 7.000, coisa que eu não consegui com a minha faculdade de odontologia. Eu passei 5 anos na faculdade. E aí você olha para isso, olha como ela encurtou o caminho, entendeu? E você encurtou o caminho dela. Foi incrível. Assim, é uma coisa que é legal de você ver. E não só ela, tiveram várias outras, né? Eu tô com uma aluna que chegou a 27.250, ela colocou. Sabe? Então você vê que também 2 faculdades, mestrado, doutorado, e não ganhava isso. Uhum. E agora tá chegando. Só que o legal é você ver que o foco não é só o dinheiro, Sim. mas é a transformação que ele gera na vida delas Sim. e dos pacientes. Porque para ela chegar nesse valor, olha quantos pacientes ela atendeu, ajudou. entendeu? Ela melhorou a vida de muita gente. É isso. A jornada do enriquecimento, ela não é uma jornada egoísta. Porque quando você entende que para enriquecer, você tem que gerar muito valor para as pessoas, você tem que solucionar problemas, você tem que sair do tradicional, você está melhorando a vida das outras pessoas ao seu redor. Você está gerando demanda, porque com certeza elas, né, as pessoas que cresceram, começa sozinha, depois precisa de uma secretária. Já está gerando emprego. Já gera emprego. Você roda, né? A roda ali da economia, por exemplo. Faz girar. Você faz girar essa roda. Então, isso é uma coisa interessante. Ela não está só na cidade dela, que é interior. E aí você vê as crenças limitantes, porque muitos olharam e diziam assim antigamente: é que na minha cidade é uma cidade pequena. Ninguém conhece a auriculoterapia. Não, é que a minha cidade é uma cidade grande. Ninguém conhece, é muito difícil falar do assunto. Então você vê que as pessoas, quando elas não querem, elas arranjam uma desculpa. E não é uma desculpa assim, vou buscar uma desculpa. Não é Na intencional. verdade, não é intencional. É porque já existe, né? Sem perceber. A gente sempre vai ficar pensando, não, mas deu certo pra Lirane porque ela é dentista. Não, porque ela tem mestrado. E aí você vai ver, tem outras pessoas que não têm mestrado, que não são dentistas. Que não tem formação Que não tem nenhuma. formação. Os meus alunos também, eu formo os educadores, e muitos educadores conseguem chegar num faturamento de 5, 10 mil reais em menos de um ano e não fizeram faculdade. Olha isso. E a gente para e fala assim, poxa, quantos fizeram faculdade e estão lá passando sufoco? Eu tenho alunas, professoras, que estão 20 anos dando aula na faculdade e recebendo 50, 60 reais hora aula, fazendo doutorado para aumentar para 80 a hora aula. E quando a gente vai fazer uma mentoria financeira, eu estava conversando com a mentorada essa semana e ela falou, Aline, eu aumentei a minha mentoria e eu cobro hoje 600 reais na minha hora. Olha a diferença. 600 reais. E quem tá ouvindo vai dizer assim, nossa, mas 600 reais a hora, isso é absurdo, isso é impossível para mim. E não é. Não é. É que às vezes a gente não acredita porque não faz parte do nosso mundo. Sim. Você tem que... A nossa realidade é do tamanho daquilo que a gente acredita que é. Então, eu tô vendo esse copo aqui, eu sei que ele tá aqui. Só que, se eu começar a trilhar um caminho
caminho de que, peraí, é possível, e se ela fez, eu também posso, você, em vez de invejar, você começa a se inspirar em Sim. grandes histórias, E né? buscar as Mudar. habilidades necessárias. Porque se tem alguém cobrando isso e alguém paga, tem alguma coisa que eu não sei nesse meio do caminho. E a gente vai buscar isso, vai buscar aprender. E é incrível a gente ver essa minha aluna falando, ela falou, eu trabalhei 20 anos, né? 20 anos num financeiro de uma empresa e meu maior salário foi 3.000. E ela falou, esse agora ela já tá faturando 15 mil mês. Olha isso, que transformação, hein? Em um ano, trabalhando como educadora, saiu, pediu demissão, enfim. Mas ela teve que ter essa coragem, claro, de se preparar, de se capacitar, mas ter a coragem de fazer alguma coisa diferente que as outras pessoas não fazem. E essa mentalidade da vida rica de eu vou fazer esse negócio dar certo, vou buscar as habilidades, eu falo que não é aquela intenção de, como é o poder do pensamento. Eu quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Não, gente, não é isso. Por aí. Não. Não, mas é a mentalidade de entender como funciona a mente das pessoas que conseguiram chegar nesse ponto e o que eu preciso aprender e me desenvolver para isso. Porque a nossa cabeça, ela é programação. A gente foi programado para isso. Quando a gente entende que pode ser diferente, a gente reprograma a nossa mente. Você muda a maneira, a perspectiva de você lidar com os problemas. Sim. Em vez de você ficar ali assim, puxa vida, por que isso acontece comigo? Só comigo que acontece? Olha fulano, para ele tudo dá certo. Nossa, olha a sorte que ele tem. Em vez de você olhar dessa forma, começa a mudar o teu problema. Faça com que o seu problema comece a virar a solução. Por você encontrar problemas, muitas vezes é que você dá um salto na sua jornada. E esse problema é que, não, peraí, se isso tá me acontecendo é porque eu tenho que buscar uma solução. Sim. E começa a dormir com esse problema para resolver. Eu acho que é por aí que você começa a construir uma outra visão e ver que é possível para você também. E ali, quando você muda o enfoque do problema, você começa a criar a solução para você, a ver que é possível e que você é merecedor disso, né? Você trabalha tanto, estuda tanto, faz por merecer e você começa a mostrar que você pode ajudar as pessoas e transformar a vida delas. Eu acho que essa é a fórmula, assim, muito sabe? bom. De E aí, as aulas online, os treinamentos, te deram a escala que você estava buscando. Aí agora é diferente, porque agora eu sei que eu trabalho, que eu dou aula, e eu voltei a olhar para o meu aluno com essa transformação. Poxa, se eu tô ajudando essa pessoa, se eu tô fazendo com que ela cresça, se eu tô gerando transformação, isso gera abundância. Sim. E aí é um ciclo também, né? Falei, nossa, aí agora os alunos vêm, cada um traz a sua história, a gente começa a ver que a auriculoterapia está ocupando seu espaço como uma técnica profissional, científica, está resolvendo casos de muitas doenças também. Então, isso tudo traz um benefício e a gente percebeu, poxa, no online eu consigo ter alunos não só da minha região, mas sim de outros países até, né? Então, isso me deu essa escala, esse direcionamento também de, poxa, tô fazendo algo com propósito. Eu me encontrei, porque eu dava aula, me sentia feliz, mas eu não vi os resultados da maneira que eu tô vendo hoje. Nem financeiro. Nem financeiro e nem do aluno. E nem do aluno, porque era muito limitado ali o seu acesso, né? Você falou, montava a turma muito pequenininha. Você atingia poucas pessoas. E você atingindo poucas pessoas, a técnica fica restrita ao seu ambiente somente. Sim. Você não começa a levar isso pro mundo, como eu costumo dizer, né? Esse é um dos princípios que eu trabalho na Vida Rica, que é o princípio de quanto mais pessoas você consegue ajudar, mais dinheiro você gera. Isso, o impacto que você gera na vida das pessoas, né? E aí tem um impacto grande, às vezes a pessoa tem um impacto grande. E o dentista tem um impacto muito grande, né? Quando você está com dor de dente e você vai lá e o dentista resolve, teve um impacto grande na vida daquela pessoa. Mas é de uma pessoa. Quando você consegue impactar de uma forma que você consiga impactar de várias pessoas, isso é diferente. A gente está hoje aqui nesse podcast e a gente pode alcançar milhões de pessoas.
O nosso impacto é maior do que se a gente estivesse fazendo uma palestra para 20 pessoas. Num congresso, por exemplo, quantas vezes, né, a gente já fez uma palestra num congresso, você vê que você impacta ali uma audiência muito restrita, Sim, e às vezes de um mesmo mercado. Agora aqui não, você tem a mágica da internet, sim. que é o online, que vai distribuir isso para muita gente. E às vezes, e é claro que vai depender da pessoa se deixar levar pelo conteúdo e mergulhar e buscar mais conhecimento sobre isso. A partir do momento que você vê ali a oportunidade, não deixar ela passar, Uhum. sabe? Busque aprofundar, busque saber mais, ainda mais se essa é a sua dor. Como eu posso fazer para impactar mais pessoas? Como eu posso fazer para gerar uma renda, para ter uma vida rica, como você mesmo está falando, mas ao mesmo tempo, qual é o impacto que eu vou ter? Sim. Sabe? Não é o propósito assim, porque eu não encontrei o meu propósito. Não é questão de romantizar o propósito. É uma questão de você ser objetivo. O que você gosta de fazer? O que você faria mesmo sem ser remunerado ou mal remunerado? Isso aqui, me identifiquei com isso. Então agora você sabe que você pode ser bem remunerado de acordo com o impacto e a transformação que você vai gerar na vida das Sim. pessoas, né? E o que mudou na sua vida quando você conseguiu ter esse ganho financeiro? Porque você veio numa jornada de crescimento, né? Desde ganhar R$ 3 por procedimento, até você ter uma empresa, ter uma escola de treinamentos e tudo. E aí o dinheiro vem. O que mudou na sua vida? O que você percebe assim? Poxa, isso hoje eu só consigo fazer porque eu tenho recurso financeiro. Mudou muita coisa quando você olha para o passado, né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho pelo prazer de trabalhar, porque eu tô ali com a minha família. Isso é uma coisa que, para mim, é um valor muito forte, família. Então, eu tô muito presente em casa. Eu não fico viajando para dar aula mais como eu fazia. Às vezes, eu não tinha um fim de semana livre no mês. Ou às vezes eu tinha um só porque eu não ia mais, eu não aceitava mais outros convites. Então, estar fora de casa o tempo todo, manhã, tarde, noite, foi o maior ganho que eu tive na minha vida em termos de finanças, né? Porque eu ganhei tempo. Agora, também me deu liberdade de viajar. Me deu liberdade de aceitar, por exemplo, convites para palestrar fora do país, porque daí eu fui palestrar fora do país, aproveitei a viagem, então poder ir, não ter essa limitação, né? Não posso ir porque é internacional. Não, agora eu posso. Montar o meu espaço, ter a minha empresa. Hoje eu tenho funcionários, eu tô com uma equipe, né? A gente tá aí com quase 10, vamos dizer, impactando aí 15 pessoas, direto e indiretamente. Então, você começa a ver que tem todo um trabalho de gerar renda, de gerar empregos, de dar oportunidade para as pessoas crescerem também. Daí isso é o micro, né? Daí você vê os alunos. Aí você vê a possibilidade, por exemplo, hoje eu moro onde eu quero morar. Os meus filhos estudam numa boa escola. Eu tenho plano de saúde. Então, tudo isso você começa, meu Deus, que facilidade. Se eu quero comer alguma coisa, hoje a geladeira não fica mais vazia no final do mês. Então, isso é um ganho de liberdade. É liberdade de escolha, liberdade financeira, liberdade de estar aqui. Vou para o Rio de Janeiro, porque eu precisava, queria vir, era um evento, vou vir. Então, você poder decidir o que você quer fazer. Acho que é isso. Isso é incrível, né? Porque as pessoas têm, às vezes, preconceito em falar que é rico. E as pessoas falam muito isso. Dentro do meu nicho, as pessoas falam assim, não, mas não é, eu sou uma pessoa simples, eu não quero ser rico. Eu só quero ter dinheiro para eu colocar meus filhos numa escola boa, para eu morar numa casa boa, para eu poder viajar, também para eu comprar um carro. Eu também quero ir em alguns restaurantes. Eu não preciso ser rico. Aí eu falo, então você quer ser rico. Porque para você conseguir fazer isso, não dá para fazer isso se você não tem dinheiro. A escola custa, a viagem custa, o restaurante custa, e o dinheiro não é sobre o dinheiro, é sobre essa vida que a gente quer construir. E às vezes as pessoas, Aline, elas pensam assim, rico tem que ter um Porsche, uma Mercedes ou 2 carros. A gente nem tem 2 carros, a gente tem uma vida simples, se você pensar, tem um carro só. Poderia ter 2? Mas eu poderia, só que eu tenho a liberdade de escolha. Entendeu? Eu não tenho o carro mais moderno, eu não tenho um carro chique, eu tenho um carro, uma Duster ali na garagem que me possibilita levar muito material no porta-mala quando vou fazer uma viagem. Mas por quê? Porque eu decidi que eu não
não queria investir em cacau, não é para mim uma prioridade. Aham. Ao mesmo tempo, eu moro bem. E isso é liberdade. Então, eu acho que Sim. o dinheiro, mais que tudo, não é só para comprar coisas, gente. O dinheiro é para você ter liberdade de escolha. Sim. Então, e tempo, né? Você Sim. compra seu tempo. E tão lindo isso, a gente entender o que que é importante para cada um. Porque a vida rica, ela é diferente para cada um. Sim. Nós temos filhos, né? Então, é muito diferente quem tem filhos de quem não tem. De quem está Quem está começando sua jornada, começando, né? talvez quem está começando pensa, não, mas eu vou ser rico quando eu tiver meu Porsche. E hoje é uma coisa assim que, para mim, também não faz muito sentido. Não tem, ai, mas você não queria ter um jatinho? Falei, não, eu não quero ter jatinho nenhum. Pode ser que algum dia faça sentido? Pode ser, hoje não faz nenhum sentido Nenhum para mim sentido. ter um jatinho. Mas é sobre isso, sobre a gente poder escolher a escola que o filho vai estudar, escolher como que a gente vai fazer isso, escolher ter pessoas que ajudem na casa, que ajudem, né, na nossa rotina, que às vezes são coisas simples, mas que fazem muita diferença quando você não precisa se preocupar com Com isso. isso. E, ao mesmo tempo, você está gerando a renda, você está Sim, gerando emprego. Então, isso também é uma coisa muito importante de você estar colocando sempre na mesa. Não é só a questão assim, ai, porque daí eu vou ser rica, daí eu vou ter dinheiro, daí não sei até que ponto isso é bom, né? aham. O profissional da saúde, ele tem Tem muita medo até de ficar crença, rico. tem muita crença em relação a isso. Não gosto de falar de dinheiro, mas quando você começa a ver isso, você começa a perceber que você vai poder transbordar na vida Sim, das pessoas no sentido de emprego, de pagar bem, de dar um bom salário, sabe? De não ser aquela pessoa que fica negociando coisas pequenas. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa merece o que ela sim, tá ali trabalhando, se esforçando. Você quer remunerar bem, sim. sabe? Você quer escolher o médico que você vai, porque você pode pagar. Sabe? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que ser rico, ter essa vida rica, é muito da maneira de pensar de cada um. Sim. Viajar, por exemplo, quando você quer, quando você pode, ou quando, sabe? Quando você deseja. Acho que liberdade é a palavra que define para mim, sabe? Ter uma vida de autonomia, de decisão. Muito bom. E Lirane, para quem está assistindo a gente que está nessa construção, dentro da sua jornada, o que você destaca como isso foi fundamental para eu conseguir chegar na escala e na quantidade de dinheiro que eu queria? Se você fosse destacar assim, 2 ou 3 coisas, características suas que foram importantes. Eu acho que em termos de característica, é a persistência. Sabe, de não me dar por vencido. Teve até meses que eu desanimei, que é cansativo, que nem, tava empreendendo na loja, daí parei com a loja, fui lá, vou parar com esse negócio de empreendedorismo. Me decepcionei, vou para a área acadêmica. Então, às vezes a gente passa por altos e Sim. baixos, e você vai passar sempre. Né? Agora, saber lidar com esse alto e baixo, sabe? É você saber que você, eu gosto muito dessa frase, enquanto uns choram, outros vendem lenço, e eu acho que isso é muito real, sabe? Você olhar para o problema que está te aparecendo não como simplesmente um obstáculo, mas sim como uma oportunidade de crescer. Então, olhar com essa perspectiva mais positiva da vida, mais alegre da vida, fica mais leve. Ser persistente, que eu acho que também faz toda a diferença. E estar bem acompanhada, Aline. Sabe, ter mentores, me cercar de pessoas que pensem diferente de mim. Me faz questionar sempre, sabe? Eu me questiono muito. Por quê? Porque eu tô perto de você, eu tô perto de vários mentores, e isso enriquece o meu trabalho também. Eu começo a olhar e falar assim, olha, caramba, olha o que a Aline fez. Então, eu vejo em você uma inspiração. E isso, para mim, é muito interessante. Então, cercar-se de pessoas que fazem com que você queira o seu melhor, acho que faz toda a diferença. Sensacional. A gente falando sobre essa questão do grupo, o poder que o grupo tem. Se a pessoa está num grupo de saúde ou de qualquer um grupo, que todo mundo está focado no mesmo problema e que eles já deram por vencido, né? É essa Jogou a a nossa toalha. vida mesmo e vamos levar assim. Dificilmente a pessoa vai conseguir se destacar. Porque ela vai continuar pensando com aquele grupo. Então, de propósito, a pessoa precisa sair daquele grupo, se colocar numa zona desconfortável,
Porque é desconfortável você ir para uma zona, para um grupo que as pessoas falam coisas diferentes. Que você não conhece, te Pensam incomoda. diferente. Você começa assim, poxa, eu sou a menos esperta da mesa, né? Sim, E isso incomoda, isso não é bom, não é uma sim. situação confortável. Mas ao mesmo tempo Te leva para um te próximo leva, nível. te faz pensar diferente, te estimula, você entende que, poxa, então se é possível dessa forma, por que não para mim? Isso também é uma outra característica, ser inconformado. Sabe, é você ser inconformado o tempo todo. Se você está passando por uma situação agora, nesse momento difícil, é pensar que ela vai mudar, que vai melhorar, mas que você tem que buscar conhecimento, pessoas que te ajudem, que facilite o seu caminho, orientação. E se inconformar com a situação que você está. Sim. Eu sou grata por tudo que eu tenho, sempre, e por tudo que aconteceu na minha vida, mas eu sou inconformada com o momento atual. Por quê? Porque eu quero chegar mais, eu quero buscar mais, eu olho para a situação que eu vivo hoje e penso assim, poxa, olha o meu aluno, olha o quanto ele está tendo de transformação, como é que eu posso dobrar isso, como é que eu posso conquistar mais, ajudar mais? Então, isso faz com que eu, claro, dê mais aula, trabalhe mais, mas porque eu amo, daí eu faço aquilo que eu amo. Isso é ter liberdade, gente. Liberdade de opção, de escolha, de decisão, né? Muito bom. Irani, para quem está aqui acompanhando, que se identificou com a sua história, que está inspirado, né? Lirane, doutora, dentista, mestre, veio de família de pais, né? Militares, dona de casa, e que hoje é uma empresária no ramo da educação e da saúde. Como é que as pessoas te encontram? Ó, pode me encontrar pelo Instagram, acho que é o mais fácil, é @liranesuliano.com. Ai, desculpa. É @liraneoficial, Lirane Suliano Oficial. @liranesuliano.oficial. E no site também é www.liranesuliano.com.br. Eu vou deixar aqui no YouTube essa indicação para as pessoas te encontrarem, mas se você está assistindo nas plataformas de áudio, aí você vai lá, digita que você vai encontrar. No Spotify a gente também tem um podcast lá e também tem canal no YouTube, onde a gente posta bastante conteúdo sobre saúde, dicas de saúde, sobre auriculoterapia também, sobre empreendedorismo. Muito bom. E você que assistiu aqui, que se inspirou, que aprendeu, que se identificou com a história da Lirane ou com alguma coisa, conta pra gente, a gente vai adorar saber. A gente Com certeza. se alimenta também desse impacto, desses retornos que a gente recebe, né, Lirane? Então, manda lá, vai lá no direct da Lirane e fala, ó, assisti teu podcast no Vida Rica, me inspirei na tua história. É muito Conhece legal. alguém da área de saúde? Ou não, né? Porque qualquer pessoa pode ser um auriculoterapeuta, né? Isso, auriculoterapeuta, qualquer pessoa pode sair. Sim. Saber fazer e executar e se tornar um profissional dessa área. Sim. Muita gente faz até para cuidar da família. Sim. Mas levar saúde para a nação sem medicação. Muito. Essa é a ideia inicial. E sim, você pode se tornar um profissional também dessa área. Muito bom. Então sigam a Lirane e mandem feedback que ela vai adorar. Vou adorar mesmo. Quero saber o impacto. Isso é muito prazeroso. Você vê que às vezes um podcast, uma conversa pode inspirar pessoas, né? Parabéns, Aline, pelo teu trabalho. Obrigada. Viu? E obrigada por você ter vindo aqui. Foi um prazer. E participado desse podcast. Tenho certeza que vai inspirar muita gente e que a sua vida rica seja cada vez mais rica. Obrigada, minha Porque... querida. Foi um prazer enorme estar aqui. Quanto mais você enriquece, quanto mais você cresce, mais pessoas você ajuda, mais vidas você muda. Então, que você tenha cada vez mais liberdade de escolha e mais conquistas. Obrigada, viu? Muito obrigada. Esse foi o podcast Vida Rica, eu sou a Aline Sopper. Esse podcast tem o objetivo de levar você a pensar em formas de construir a sua vida rica. Não só sobre dinheiro, mas também sobre o dinheiro, porque ele é um recurso fundamental para a gente construir a vida que a gente deseja viver. Acompanhe os próximos episódios. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e acompanhe também nas plataformas de áudio. Até o próximo episódio.